Hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 8, tanto pela manhã como à noite. Vamos começar no capítulo 8 agora pela manhã. Pretendemos encerrar à noite no capítulo 8. Hoje nós vamos falar sobre, seguindo essa sequência sobre a vida no Espírito Santo, a vida com Deus. Vamos aprofundar um pouco mais sobre a vida no Espírito, segundo o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu Filho, seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívidas, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo?
Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Pai, que Tua palavra, ó Deus, seja o nosso guia, nosso norte, nossa bússola. Que nossas vidas, ó Pai, nesta manhã, se autoavaliem, ó Deus, segundo a Tua palavra. Que a nossa mente, ó Deus, não permaneça cauterizada e escravizada no pecado, mas que pelo Teu Espírito possamos realmente ser libertos e transformados pelo Teu poder, o poder que há no nome do Teu Filho, Cristo Jesus. Assim que nós oramos a Ti, no precioso nome de Cristo. Amém e amém. Essa semana a gente é sobressaltado com algumas notícias chocantes, tristes. A garota de 12 anos, covardemente sequestrada e abusada por um pedófilo endemoniado, que causa uma dor a uma criança inocente. Essa semana, o atual mandatário apregoa as teses do anticristo em seus discursos. Ataca a família, ataca a liberdade do povo. Essa semana, a justiça se torna injusta aos olhos de todo mundo. E aqui nós vemos novamente o que está acontecendo. Se você não se olhar para essas notícias e o seu coração não se atentar para isso, à luz do Evangelho, querido irmão, você não tem o Espírito Santo de Deus. Você não tem o Espírito Santo de Deus. Tudo que atentar contra a vida, tudo que atentar contra a justiça, tudo que atentar contra a família, é contra o nosso Deus. Nós estamos vivendo realmente a implantação do governo do anticristo. O atual mandatário vai à frente de todos e afirma que ele acha elogio ser comunista, uma tese que matou milhões de pessoas. É incompreensível alguém que se julga cristão defender isso. Essa é uma tese anticristã. Nós somos radicalmente contra isso, porque nós somos pela vida, somos pela família, somos pela palavra do Senhor, o nosso Deus. Por isso que nós, como povo de Deus, precisamos compreender a obra que o Espírito Santo faz em nós. A obra do Espírito em nós implica mudar nossa mentalidade de vida, mudar os nossos princípios, os nossos valores. Nós não podemos viver como este mundo vive. Nós não podemos viver com teses e ideologias que se avançam e solapam a palavra de Deus. É muito triste o que acontece, mas é sabido de todos nós que o governo do anticristo viria. Mas é triste nós percebermos o avanço disso numa nação que se denomina uma nação cristã, aonde muitos ainda estão enganados, porque não conhecem o verdadeiro Evangelho. Não conhecem o Evangelho da Palavra de Deus.
Se alguém se levanta contra a família, querido irmão, ele é servo do demônio. Ele é servo do demônio. Porque a família é um projeto de Deus. Desde o Gênesis. E aqueles que querem andar com Deus, eles lutam pelas suas famílias. Lutam pela preservação, lutam pela santidade da sua família, lutam contra qualquer ideologia que queira destruir a família. Eu fiquei estarrecido que na outra semana me mandaram uma divulgação de uma igreja lá em São Paulo, que era jantar de casais, e era 2 homossexuais convidando para o jantar de casais na igreja. Isso é uma igreja de demônio, gente. Uma igreja contrária à palavra do nosso Deus. Porque não fizeram morrer a carne. Querem continuar vivendo na carne. Verso 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Nós vamos escolher viver o quê? Pelo Espírito ou pela carne? Pelo pecado ou em santidade? Pastor, eu não dou conta de viver em santidade. Busca a Deus. Ora, jejua, leia a Bíblia, e você vai viver em santidade. É assim com todos os homens de Deus. Todos vamos ter os nossos desejos, nossas lutas. E o mundo está acelerado, cada vez mais, com as teses anticristãs. Na outra semana a gente foi solapado com um monte de artistas e pensadores das universidades, dizem estudiosos das universidades, falando que tem que reescrever a Bíblia e tirar os textos que estão atrapalhando as pessoas de continuarem vivendo no pecado e da maneira como eles querem viver. E aí, você vai se enquadrar nesse texto novo? Você vai se enquadrar no padrão novo? O padrão que nós vemos, o padrão que quer destruir a vida, quer destruir a família, quer solapar o padrão de Deus. O apóstolo Paulo pede para que nós aprendamos a viver pelo Espírito de Deus, andemos no Espírito Santo de Deus. E, queridos irmãos, eu estou vendo tudo acontecer, coisas que aconteceram 14 anos atrás, tudo novamente acontecendo. O crescimento da violência, o crescimento do tráfico de drogas, o crescimento da prostituição, tudo que aconteceu 14 anos atrás, está tudo acontecendo novamente. Por isso que as igrejas estão se mobilizando em oração, em campanhas de oração, 21 dias proposto pela nossa junta, mas não só proposto pela nossa junta, também um outro grupo também chamado Decentes, mobilizando também 40 dias de jejum e oração. Não sei se você conhece o missionário José Rodrigues aqui, que tem um ministério muito frutífero, muito abençoado. Também foi às redes sociais dizendo que a igreja deve orar todos os dias às 7 horas da manhã pelo Brasil. Diante de tudo que nós estamos vendo, isso é por você, isso é pelos seus filhos. Os nossos filhos estão entrando nas universidades, estão sendo bombardeados diariamente com as teses anticristãs. Eu não vou falar nem na universidade, isso já no 2º grau. Minhas filhas estão sendo bombardeadas pelos professores no 2º grau. O atual mandatário chamou a mim e a você de fascista porque nós defendemos a família. Você concorda com essa tese? Você concorda com esse discurso? Eu não concordo.
Eu sou filho de Deus, fui adotado em Cristo Jesus. Sou servo do Deus Altíssimo. E luto pela minha família, e luto pela família dos irmãos, com oração, com jejum. Luto com a pregação da palavra de Deus. E nós precisamos entender que nós vamos viver dias difíceis. Vamos atravessar cada vez mais dias difíceis. Por isso que nós precisamos estarmos vivendo pelo Espírito Santo de Deus, porque se você não se converter a Cristo Jesus, você não vai suportar esses dias. Você precisa viver pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que te dará força, é o Espírito Santo de Deus que te dará sabedoria, é o Espírito Santo de Deus que te fortalecerá contra tudo isso que está se levantando diante de nós. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a conversão genuína, a conversão verdadeira, ela prima pelos valores da palavra de Deus. Ela tem prazer na palavra de Deus. Busca a palavra de Deus, busca se orientar na palavra de Deus, busca viver na palavra de Deus, busca se encher pela palavra de Deus, busca refletir os padrões que nós estamos vivendo, busca entender isso, e nós somos chamados então para brilhar no meio das trevas. E as trevas estão se solapando cada vez mais. Nós vivemos dias, queridos irmãos, que nós precisamos compreender essa vida no Espírito e não nos entregarmos a viver na carne, neste mundo decaído, neste mundo mau, nesse mundo que está sendo escravizado cada vez mais pelas drogas, pela libertinagem, pela pornografia, pela corrupção moral, ética, espiritual, corrupção que nos afasta e que afasta as pessoas de Deus, de compreender a Deus, de compreender a sua existência, de compreender o seu significado de vida, compreender o seu projeto, o projeto a qual Deus colocou você para viver neste mundo. Nós precisamos buscar a Deus e viver na presença de Deus para que possamos apresentar esse evangelho às pessoas. Queridos irmãos, é o Evangelho que cura as pessoas, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que produz a verdadeira paz, é o Evangelho que produz o verdadeiro amor. Se existe algo de bom nesta sociedade, é o Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho de Cristo Jesus, ele se manifesta por meio de filhos de Deus. Homens e mulheres que vivem a palavra de Deus, que não abrem mão dos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão sobre isso que está acontecendo. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala que a criação geme, a natureza geme pela manifestação do povo de Deus. Geme por atitudes. Geme por pessoas que se posicionam. Geme porque as pessoas precisam mostrar o Evangelho de Cristo e a vida no Espírito em todos os lugares por onde estão e por onde passam e por onde vivem. Não se espantem com as próximas leis que vamos ouvir falar sobre que virão sobre nós. Não se espantem contra isso. Mas é o tempo que o Senhor Jesus está nos chamando e Ele está peneirando a igreja. Lembram da parábola das 10 virgens? Existiam 5 que estavam ali no meio,
mas que não estavam vigiando. Estavam vivendo a vida sem responsabilidade, sem compromisso. Quando o noivo chegou, as 5 não tinham azeite para se encontrar com o noivo. Mas tinham 5 noivas diligentes. 5 noivas que estavam comprometidas. 5 noivas que estavam vivendo com prudência, com disciplina, vivendo no Espírito Santo de Deus, vivendo na palavra de Deus, buscando a Deus com responsabilidade, não vivendo para este mundo, mas vivendo para Deus. E estas 5 então se encontraram triunfantemente com o noivo, com Cristo Jesus. Que a nossa igreja seja encontrada como as noivas prudentes. Amém, igreja? Como as noivas prudentes. Não como as noivas insensatas. Querido irmão, não negocie na sua casa o seu culto doméstico. Não negocie na sua casa o seu tempo de oração. Não negocie na sua casa a oportunidade de ensinar os seus filhos o valor da família, o valor da palavra, a santidade de vida. Não negocie. Não abra mão disso. É urgente que a igreja, que o povo de Deus viva esses princípios e relembre esses princípios e relembre esses valores diariamente. Diariamente. Porque diariamente nós somos bombardeados pelo inimigo de nossas vidas, tentando destruir a família, tentando destruir a santidade, tentando destruir a criação e a obra do Senhor, o nosso Deus, trazendo confusões, trazendo distanciamentos, apregoando uma pseudo-liberdade que escraviza as pessoas a viverem no pecado. Não, queridos irmãos. O Senhor Jesus está fazendo uma obra maravilhosa ao redor do mundo. O Senhor Jesus está levantando homens e mulheres que são fiéis. Homens e mulheres que, lá em Apocalipse, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ao redor do mundo, cada vez mais, nós vemos. Eu gostaria de passar vários vídeos que eu recebo, mas eu não tenho autorização para receber vídeos. Essa semana eu recebi um vídeo chocante de uma menina de 14 anos de idade que foi assassinada por pessoas que estavam falando para ela negar a sua fé em Cristo Jesus. Ela foi apedrejada, ela foi chutada, ela foi cuspida, ela foi esbofeteada, e todas as vezes a pessoa chegava, chacoalhava dela e falava assim: nega Jesus, nega Jesus, nega Jesus, nega Jesus. E ela, calada, na presença do Senhor, ela morreu assim, levantando as mãos para os céus, me lembrando a expressão de Atos, de Estevão, que entregou a sua alma a Cristo Jesus no momento da sua morte. E muitos crentes hoje ficam negociando os valores da palavra de Deus, negociando a santidade, negociando com o inimigo de nossas vidas. Não faça isso, querido irmão. Hoje Deus nos chama nessa manhã. Deus nos chama nessa manhã a buscarmos a Ele com mais profundidade, com mais verdade, a ajustar aquilo que precisa ser ajustado em nossas vidas. Ajusta a sua vida, irmão. Ajusta. Seja fiel a Deus. Seja fiel nas suas orações. Seja fiel a Deus na sua santidade. Seja fiel a Deus buscando viver pelo Espírito Santo de Deus. Seja fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Seja fiel a Deus no seu falar, que seja sempre para edificar, para fortalecer vidas. Seja fiel a Deus na obra de Deus, servindo a Deus com alegria. Seja fiel a Deus, levando a palavra de Deus às pessoas que precisam, mostrando para elas quem é Cristo Jesus, revelando a elas o amor de Deus. Seja fiel a Deus, porque o tempo agora é esse, queridos irmãos. Não sejamos
insensatos, mas sejamos prudentes, como a palavra de Deus nos adverte. Ou como o apóstolo Paulo nos diz, vivamos pelo Espírito, andemos pelo Espírito e testemunhemos pelo Espírito Santo de Deus. No verso 26, ele traz para nós, queridos irmãos, verso 26 e verso 27, nos traz para nós 2 benefícios de vivermos como prudentes, sensatos na presença do Senhor, o nosso Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Amém, queridos irmãos? Olha a dádiva de Deus. É Deus quem vai te ajudar. É Deus quem vai te ajudar. É o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar. Ah, pastor, não estou concordando com você. Não estou aqui para que você concorde comigo. Eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Se você concorda ou não concorda, eu não estou nem aí para você. Eu estou aqui para ler a palavra de Deus e te mostrar a palavra de Deus. Eu estou aqui para te mostrar que o Espírito Santo quer te ajudar, mas que você precisa viver no Espírito. Você precisa viver pelo Espírito. Olha o segundo benefício, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, como que o Espírito vai fazer os gemidos inexprimíveis se você não para 1 minuto para se colocar de joelhos e orar a Deus? Ou quando você vai orar, você senta e não para de falar. Como é que é o seu tipo de oração? Eu acho que a oração tem que ter os momentos. Você chega, agradece, exalta o nome de Deus, apresenta os seus pedidos, e aí você vai entrar na oração mesmo. Aí você fica ali e deixa o Espírito orar por você. Deixa o Espírito falar no seu íntimo, no seu coração. Como que nós vamos fazer isso? Uma sociedade barulhenta. Uma sociedade que fala que é perda de tempo. Não é perda de tempo não, se você quer viver na presença de Deus e ser encontrado santo, sem mácula, para o grande encontro com Cristo Jesus, é assim, querido irmão. É você com Deus ali. Acorda mais cedo. Acorda 1 hora mais cedo. Eu acho tão interessante que tem gente que está acordando mais cedo para ficar vendo os coaches, um monte de gente aí falando na internet. Você não precisa disso. Você precisa ir ali de joelhinho, na presença de Deus, e deixar o Espírito Santo interceder por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja. É o segundo benefício. Terceiro benefício é aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E é aí que acontece o milagre da transformação. O Espírito transforma você. Então, se você é de uma forma, com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, você vai se tornar numa outra pessoa, numa outra forma, num outro jeito, na outra maneira. Ele vai te transformar. A igreja muda as pessoas? Não, é o Espírito Santo quem muda as pessoas. Por isso que eu não me preocupo com estratégias de oratória, eu não me preocupo com mecanismos de persuasão. A igreja não precisa disso. A igreja precisa de homens e mulheres que vivam pelo Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que o busquem a Deus em espírito e em verdade de todo o seu coração. Homens e mulheres que de fato querem ver o reino de Deus aqui na terra, em suas vidas, em suas casas, em suas famílias, em suas igrejas e nessa sociedade corrompida, dilacerada e distante. Por que será que a gente ainda fica vivendo dias tão difíceis sobre a nossa nação? Por que será muitos crentes ainda estão vivendo dias tão difíceis em suas casas?
Sendo que a palavra de Deus nos diz aqui nesta manhã que se nós buscarmos a Deus e buscarmos sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos mergulhar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Será que a palavra está errada? Creio que não. Falta atitude, falta disciplina, falta entrega, falta arrependimento diante de Deus. Fecha os teus olhos, coloca a sua vida diante do Senhor. E que o Senhor, o nosso Deus, guie a tua caminhada, a tua vida na presença santa do Senhor, hoje e sempre. E se você não tem experimentado da paz do Espírito, e se você não tem experimentado dessa graça do Espírito, coloca a sua vida agora diante do Senhor. Coloca a sua vida e confia no Senhor de todo o teu coração. Pai querido, não queremos viver na carne, mas queremos viver no Espírito. Pai querido, queremos mergulhar no teu coração, na tua vontade, no teu querer. Pai querido, que o teu Espírito seja derramado em nossas vidas e que ocorra mudanças em nós, que ocorra transformações em nossas vidas, em nossas casas, em nossa igreja. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem nos libertar, vem nos transformar. Vem abrir a nossa mente, vem abrir e dilatar nosso coração. Vem curar, ó Deus, as feridas. Vem, ó Deus, nos conduzir à tua vontade. Que o teu Espírito, Pai Celeste, visite cada vida aqui nesta hora. Visite cada coração aqui nesta hora. E que o teu Espírito transforme-nos para a tua honra e para a tua glória. Os dias, ó Deus, são maus, mas com o Senhor nós teremos força. Os dias são difíceis, mas com o Senhor nós venceremos. Os dias são turbulentos, mas com o Senhor encontraremos a paz. Que o teu Espírito nos leve a essa plena confiança, a essa entrega verdadeira, a essa experiência com a tua palavra, com o teu Espírito. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.